pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Renalcast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Esse é o Renalcast, no episódio 24, o podcast mais querido do Brasil. E direto de algum lugar do país está a nossa Nutri Renal, Gabi. Tudo bom, Gabi? Tudo bem, Arthur? Eu já estou em casa, graças a Deus. Já voltei para minha Eu, terrinha aqui em Pernambuco. eu ia falar que nem no episódio Carmen Sandiego, onde está Carmen Sandiego? Esse é só porque é mais velho. Onde está a Gabi? Gabi Já estou está em em casa morrendo de saudade já, né? De fazer outro trânsito. E Samuca está bem? Matou a saudade de Samuca. Matei, com certeza. Mas já matei ele de saudade e de raiva também, que ele já me aperreou demais. E Gabi, hoje nós vamos receber uma profissional que tem uma importância muito grande nas clínicas e que toda clínica, por lei, deveria ter. Elas auxiliam os pacientes de várias maneiras. E representando essa classe, nós vamos receber a Antônia, que é assistente social da Fênix, para uma conversa sobre as demandas dos pacientes e como a assistência social pode ajudar. E ela vai contar alguns casos, entre outros detalhes. Então, pessoal, confere aí. Olá, Antônia. Primeiramente, seja bem-vinda ao Renalcast. Eu queria agradecer você por ter aceito o nosso convite e, antes de mais nada, se apresente ao nosso público. Olá a todos e a todas que estão nos ouvindo através do nosso canal Renalcast. Eu sou a Antônia, assistente social na clínica de hemodiálise Fênix. É isso aí, é uma das nossas queridas da Fênix. Né, Gabi? Gabi, e você conhece a assistente social da sua clínica? Conheço, Arthur. Aperreio ela um monte. Isso é fundamental. A gente tem que apurrinhar. Fundamental. Gostei dessa expressão. A gente tem que apurrinhar eles aos montes. E Aperrear, que a gente chama de aperrear. Aperrear, isso aí. E aproveitando, Antônia, já manda a primeira pergunta, Antônia. Por que é importante uma clínica ter um assistente social? Porque isso está, inclusive, em lei, a importância de ter um assistente social na clínica. Sim. A obrigatoriedade de ter esse profissional na clínica está estabelecido na resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a atuação do serviço social ela é integrante da equipe multidisciplinar, o paciente renal crônico, em programa de hemodiálise. E está voltada também em melhorar a qualidade das relações humanas no atendimento de pacientes, familiares, estabelecendo relacionamentos de vínculos, aceitação e acolhimento. O profissional também, no contexto da insuficiência renal versus hemodiálise, atua orientando direitos, acessando programas e benefícios sociais, além de ser o interlocutor entre a instituição, paciente, familiar, nas informações e proporcionando um tratamento na acolhida, no diálogo e no enfrentamento da doença. Ou seja, uma espécie de conciliar do hotel, né? Faz todo o meio campo. Sim. E como todo meio campista tem que ser bem lá, talentoso, né? Não entendi, Arthur. Eu falei, como todo bom meio campo tem que ser muito talentoso, né? Nessas relações sociais. Com certeza. A gente, quanto profissional, a gente enfrenta muitos obstáculos, né? Na efetivação, principalmente do acesso garantir o acesso aos direitos sociais, né? Que toda pessoa em situação de PCD, com algum tipo de doença grave, que tem lá, que é por lei, mas a gente sabe que existem os obstáculos, as leis, elas não são explícitas, muitas informações elas ficam ocultas, e muitas pessoas que precisam deixam de usufruírem desses direitos exatamente por conta desses obstáculos que existem. Antônia, e quando o paciente chega na clínica, qual o primeiro contato que você tem com ele? Eu realizo uma avaliação social, para conhecer melhor o perfil do paciente, né, em relação a como ele está se sentindo, a aceitação, o vínculo entre familiares, se ele tem o apoio, todo o apoio ali da parte familiar,
é um primeiro contato para você sentir como que o paciente ele realmente está naquele momento, identificar as necessidades, o que ele está precisando, e aí a gente faz um acolhimento ali multidisciplinar, junto com a psicóloga, junto com a nutricionista, que também são outros profissionais muito importantes. Entendi. E qual que é a maior demanda dos pacientes, Antônia? Olha, a maior demanda que eu tenho é no acesso aos direitos sociais. Medicação de alto custo, tem pacientes que, além da insuficiência renal, eles são acometidos com outras patologias que precisam de medicações mais específicas, que são as chamadas de alto custo. Dependendo da medicação, tem medicação que custa até R$ 1.200. De primeira, esses pacientes eles não conseguem via o acesso a SUS. Então, a gente tem que entrar com uma ação administrativa, alegando os motivos, porque que esse paciente, eles sempre vão indicar outra medicação, que não é a mesma, é similar. Só que muitos pacientes não funcionam, só funcionam aquela que foi indicada pelo médico profissional, pelo especialista. Então, a gente tem que entrar com esse recurso administrativo junto ao acesso a SUS, e eu identifico que esses pacientes, eles têm muita dificuldade em fazer isso. Então, entre a assistente social para fazer essa intermediação, porque tem toda a parte de exames, toda a parte de documentação, porque hoje, para você conseguir acessar, você não pode estar faltando nenhuma vírgula, é igual qualquer benefício do INSS que você vai conseguir. Se faltar um ponto, já é um motivo para eles indeferir. Então, a gente tem que fazer, é burocrático, mas tem que fazer nos mínimos detalhes que dá certo. Literalmente tem que ser nos mínimos detalhes, né? Tem que ser nos mínimos detalhes. Então, eu busco sempre ir além, né? Ir além do que eles esperam para não deixar nenhuma brecha, nenhuma margem para a gente levar um não. Ou seja, se Porque eles já é um pedem A, processo que você tem que refazer. se eles pedem A, você já faz o A, o B, o C, o Eu D, faço o o E. alfabeto inteiro. E Isso mesmo. Antônia, fala para mim, muitos pacientes, por conta de ficarem doentes e tal, às vezes não se encaixam nas exigências do INSS para pedir o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. E aí tem que recorrer ao BPC, né? E muitos pacientes não sabem de um detalhe que você me contou numa história muito interessante, né? E até achei interessante você falar sobre isso. Sobre o BPC e sobre essa história do que faltava para aquela senhorinha conseguir. Ah, sim. É uma coisa que é simples, que é o cadastro único, que se chama CAD único. O primeiro passo é você procurar um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, que é a proteção básica, porque também tem o CREAS, e as pessoas confundem muito, muitos vão no CREAS em vez de ir no CRAS, né? Que o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social Básica, e o CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Ele trata de situações mais complexas, só para a gente fazer esse adendo aqui. Então, em situação de cadastro, vai ser sempre o CRAS. O CRAS é a porta de entrada. Tem que ir realizar esse cadastro, fazer essa atualização. 2 anos atrás, não tinha essa exigência, por isso a importância da gente, essas leis, a cada vez que muda de governo, eles alteram alguma coisa, então eu falo que a assistente social tem que sempre estar antenada, porque a sociedade sempre está em constante mudança, em constante modernização, e a gente tem que estar acompanhando essas mudanças. Então, é uma das exigências que eles fizeram para conseguir o BPC, é fazer o cadastro único, e realmente eu peguei um caso, que foi o dessa senhora que eu comentei com você. Ela já tinha tentado, ela estava há mais de 1 ano tentando, então ela já tinha tentado 6 vezes. E assim, quando eles indeferem, eles deixam ali aquelas informações ocultas e não falam o verdadeiro motivo. Então você tem que se virar para entender o que está de errado. Eles não colocam lá, eles colocam indeferido, mas o motivo lá eles não vão falar. Falta o cadastro único não está atualizado. Então, eu fui pesquisar e aí eu vi que ela não tinha. Eu falei, a senhora foi lá no CRAS da sua cidade e realizou o cadastro único? Não. Eu falei, então vamos. Então, acompanhei todo o processo. Foi lá, atualizou o cadastro único, porque hoje o critério é 1/4 do salário mínimo. Existe um projeto que está em tramitação, que eles querem
mudar, porque um quarto do salário mínimo hoje está R$ 261,25. É muito baixo, Ou né? seja, para você conseguir o benefício, você tem que estar em situação de miséria, não é nem de pobreza, é de verdadeira miséria. Então, eles querem mudar isso para meio salário mínimo, que vai ser de R$ 522. Então, mas atualmente permanece ainda esse que é um quarto do salário mínimo. Tem que levar todos os documentos, carteira de trabalho, comprovante de residência, título de eleitor, e não só do usuário que quer dar entrada no benefício, como também das pessoas que residem junto com a pessoa em situação de PCD. Porque não é só para pessoas que estão em situação de PCD, mas também para idosos com idade igual superior a 65 anos. É concedido nesses dois casos e com esse critério aí da renda. Então, vai fazer o cadastro, eles vão perguntar a renda, se tem alguma renda, e se tiver, vai fazer essa divisão aí da renda total pelo número de pessoas. Se der superior a um quarto do salário mínimo, a pessoa não preenche o requisito. Agora, se der igual ou abaixo desse valor, ela pode dar prosseguimento. Feito o cadastro único, vai solicitar no site do INSS. No meu INSS, faz o cadastro, ou pode ligar no 135 e faz o requerimento. Feito isso, tem que aguardar o contato do INSS, que vai agendar primeiro uma avaliação social, que é com a assistente social do INSS, e logo em seguida vai passar com o perito. Lembrando que o perito vai para identificar realmente se a pessoa está naquela condição da pessoa que está com alguma doença grave. Ele constatando isso, tudo ok, mas o perito ele sempre vai tomar a decisão em cima da avaliação do assistente social, porque quando nós realizamos uma avaliação, fazemos o relatório social e depois nós damos o nosso parecer diante das informações coletadas a favor ou não sendo a favor, porque a gente vai identificar se realmente a pessoa precisa, né? E depois passa, sendo concedido, os valores pagos, eles vão ser pagos desde o início de quando a pessoa solicitou. Desde o dia do pedido. Atualmente está demorando muito para ser aprovado esse benefício. Então, quando ele é aprovado, se levar 6 meses, você vai receber 6 meses, 6 vezes um salário mínimo. Eles têm que te pagar desde o início. Não importa se você tentou 2 ou 3 vezes, ele vai ter que te pagar desde o primeiro mês que foi solicitado. Antônia, estou anotando tudo aqui. Muito interessante. A gente, assim, às vezes, a gente nunca recebe essa informação assim, bem detalhada. Fazendo certinho, passo a passo, a gente consegue dar conta. Sempre difícil essa informação detalhada, por isso que a questão de ficar indo atrás da assistente social, de perguntar mesmo, porque na maioria das vezes ninguém vem até a gente explicar, né? Não tem. Essas informações são bem importantes. Eu tenho esse primeiro contato com o paciente que eu identifico essa demanda, né? Que a maioria eles falam, olha, eu não consigo trabalhar, ou eu não estava trabalhando registrado, e eu sempre relato também a importância de estar contribuindo junto ao INSS, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, claro, quando a pessoa tem condições de pagar, porque eu tenho pessoas que contribuíram por 18, 20 anos, deixaram de pagar por 1 ano e aí descobriram a insuficiência renal e ele perde a qualidade de segurado. Então, aí ele tem que continuar a contribuir de novo para poder recuperar a qualidade de segurado e isso realmente leva um tempo. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a pessoa, mesmo depois de ter descoberto a doença, nunca ter pago o INSS, resolver começar a pagar, adianta de alguma coisa? Sim, mas ela tem que contribuir por 1 ano, interruptos. Entendi. Sem falhar 1 ano para ela poder recuperar a qualidade de segurado. Entendi. Tô perguntando porque eu também tô nessa aí. Entendi. E outra coisa que é muito perguntada. Outra coisa que é muito perguntado, né, Antônia, é sobre diálise em trânsito. Inclusive, você fez recentemente, né, Gabi? Sim, eu sempre costumo fazer. E foi bem tranquilo?
Foi ótimo, tudo tranquilo. Então aí a gente pode. A última vez que eu fiz também foi bem tranquilo. Então, Antônia, como é que funciona esse processo de diálise em trânsito? Então, diálise em trânsito funciona da seguinte forma. Quando o paciente vai para alguma cidade e ele vai ficar um tempo, que não vai dar tempo, os dias que ele vai ficar, não dá tempo de retornar para a sua clínica de origem, a gente verifica. Ele tem que passar os dias sempre com antecedência, 30 dias de antecedência, 20, e eles traz os dados tudo certinho. O serviço social verifica junto à cidade para onde o paciente está indo, qual a clínica que atende. Se for pelo convênio, a gente verifica, às vezes, dependendo do lugar, se é um povoado pequeno, é uma fazenda, não tem clínica naquele local, então a gente identifica um município mais próximo, que às vezes, se não tem naquela cidade, o tempo leva aí 30, 40 minutos, até que dá para ir. Então, a gente verifica. Se for por convênio, verifica se atende o convênio. Caso contrário, o paciente ele tem direito de ir pelo SUS. Tá? Inclusive, isso também é um direito de todo e qualquer paciente, dependente de qualquer coisa, de situação financeira, de raça, cor. Isso é garantido pela portaria 1675 de 7 de junho de 2008, tá? O paciente, ele tem direito de ir pelo SUS, sem ter nenhum custo. Então, já aconteceu comigo de pacientes diálise pelo convênio, a clínica não atende convênio, só atende SUS. Então, eu solicito uma vaga para ele SUS. Claro, eu informo primeiro, o senhor aceita? Então, ok, vamos fazer os trâmites. Mando os exames, o relatório médico, contendo todas as informações, inclusive de diálise. E dando tudo certo, tem também a questão de ter a vaga. Eu também tenho muito problemas com isso, porque eu percebo que a cada dia mais, quando a gente solicita vaga em trânsito, é difícil de conseguir, porque eles sempre estão alegando os mesmos motivos, que não tem vaga. Então, a gente tem que Principalmente pelo recorrer, SUS, às né? vezes, até Tá mesmo ao complicado. Ministério Público, à Defensoria Pública, porque você solicita com 30 dias de antecedência, a pessoa tem todo um prazo para te dar uma resposta, e às vezes te dá uma resposta muito em cima, e ainda é uma resposta negativa. Então, isso é muito frustrante para o paciente, porque ele já vive nessa condição de renal crônico, e às vezes tem pacientes que até chegam a falar, minha vida acabou, né? Eu não posso mais viajar, eu não posso mais passear, e a gente fala exatamente ao contrário. Não, você pode, a gente explica esse trâmite da diálise em trânsito. Então, a gente sempre faz de tudo para conseguir que dê tudo certo, para o paciente viajar. Se não dá certo com a clínica B, você vai atrás da clínica C, e assim vai. Mas eu tenho tido muita dificuldade para conseguir, dependendo da cidade, tá? E quando atende o convênio, a gente faz todos os trâmites, manda a carteirinha lá, eles verificam a questão da autorização, e aí dá tudo certo, o paciente vai e faz a diálise tranquila. Quando ele volta, ele me conta como que foi a experiência, se gostou, se não gostou da clínica, até para que eu fique sabendo também já sobre a clínica. Não, é bem legal isso, né, Gabi? Essa função da Sim, assistente Arthur. social de fazer esse meio campo de viagem é bem interessante, né? Sim, sim, com certeza, porque, como eu acabei de falar, muitas vezes, às vezes você sabe, a gente, como profissional, a gente faz uma pesquisa, a gente conhece as clínicas e a gente sabe realmente quando realmente, né, a clínica está cheia ou não tem a vaga, como aconteceu um caso do paciente que ele precisava viajar para o litoral foi final de ano, o litoral de São Paulo, e ele queria muito ir para a praia, que ele tem apartamento lá, mas a única clínica que tem só atende SUS, não atende convênio e também não atende particular, se você quiser pagar no dinheiro. Então, quando é pelo SUS, é um pouco mais burocrático, porque é de regulação para regulação. Você tem que mandar da regulação estadual para regulação municipal, e depois tem que aguardar o retorno deles. Então, eu faço isso com muita antecedência. E deixei, eles demoraram um pouco assim para responder, então eu estava acreditando até que a resposta seria positiva, só que com 15 dias eu resolvi cobrar isso deles. E aí eles alegaram, olha, a regulação municipal não recebeu,
Aí a estadual foi assim uma confusão, falou que havia encaminhado, e o paciente falou para mim, olha, eu preciso muito ir, porque eu tenho que ir com o meu netinho, ele não está nem dormindo à noite porque ele está contando os dias, né? E eu falei, nossa, não dá para me chegar e o netinho, o paciente está toda nessa expectativa, eu chegar e falar, olha, não deu, eu simplesmente não aceito essa resposta. Então eu conversei, eu falei, olha, se foi um problema de vocês, é vocês que têm que resolver, não é assistente social nem o paciente que tem que pagar por isso. Então, assim, vocês têm que dar um jeito em arrumar vaga para o paciente, caso contrário, amanhã vão lá na Defensoria Pública. E aí, quando foi assim, passado umas 2, 3 horas, eles me deram o retorno, já me mandaram o dia, me mandaram os horários que ele podia ir, já estava tudo programadinho. Então, às vezes a gente tem que surgiu a vaga para as leis, né? Porque às vezes, eles sabem que a gente vai atrás e o Ministério Público, ele cobra. E se ele cobra, eles vão ter que dar um argumento que seja coerente com aquilo que eles estão me falando. Então, se eles não tiverem esse argumento, eles são obrigados a resolver a situação. E, Antônia, para viagem internacional, mesmas regras? Isso, para viagem internacional é as mesmas regras, com exceção da Itália e Portugal, porque o paciente ele pode ir sem pagar, ele tem que tirar um documento que se chama o BPC. Hoje é possível, o BPC, desculpa, estou confundindo. É um documento que você tira pelo o Ministério da Saúde. E com esse documento você apresentando, você consegue fazer a diálise sem ter nenhum custo por conta de um acordo aí, do Mercosul entre Brasil e Portugal. É o PBA, que se chama. Opa, então a gente pode invadir Portugal, hein? Renais invadindo Portugal, hein, Gabi? Isso. Agora, eu soube que há uma amiga nossa, renal lá da Itália, Arthur, ela disse que parece que estava tendo algum probleminha em relação a isso, e que parece que só nos sobrou Portugal mesmo. Mas pelo menos a gente tem para onde ir. Ainda temos um destino. Pelo menos para Portugal é garantido, né? E é bem tranquilo também conseguir tem uma isso? diálise em cruzeiro, viu, Arthur? Eu ia te perguntar sério? sobre isso. Eu tenho maior curiosidade disso. Conta aí, Antônia. A Antônia descobriu. Na verdade, eu tive um paciente que eu estava fazendo essa intermediação, a viagem dele era para ser em setembro, só que foi cancelada por conta da pandemia. Mas, assim, tem a parte, o paciente ele contrata lá a parte do cruzeiro, ele paga a parte de enfermagem, médico, e o navio ele disponibiliza a sala, mas é a mesma coisa, tem que mandar documentos, tem que fazer uma série de exames. Eu não encontrei embarcação saindo do Brasil, mas tem saindo de Portugal, que é o país mais próximo. Então, ou seja, tem a hemodiálise dentro do navio? Tem? Ou você vai parar e fazer diálise? Não, tem hemodiálise dentro do navio. Arthur, vamos fazer um cruzeiro. Não é? Eu acho que as vamos fechar um cruzeiro para renais. As empresas de cruzeiro deviam criar um cruzeiro renal. Eu estava muito de viajar em cruzeiro, Arthur. E aí eles falaram que sentia muito, porque era algo que enquanto eles estiverem fazendo hemodiálise, eles não conseguiriam mais fazer esse tipo de viagem. Eu falei, não, senhor, você está enganado, consegue sim, para tudo hoje a gente dá um jeito, né? Você sabe, Antônio, que só me surgiu uma dúvida. Como é dialisar com o barco balançando? Não me parece ser uma coisa muito agradável, confesso. E a gente já sai um pouquinho bebo, vai sair totalmente embriagado. Não, a vantagem é, se você pegar um cruzeiro que é open food, open drink, é sucesso. Você toma todas, vai pra máquina e dialisa. Aí sai zeradinho. Com certeza. Dialisar balançando deve ser uma experiência inesquecível. Vocês falando de cruzeiro, eu botei aqui na internet rapidinho. Tem um site que eu encontrei agora, dialisecruzeiros.com, você acredita? Sim, não é sim. E tem lá da Fresenius também, tá com eles. Ao nosso favor, que tudo que você joga lá, você consegue encontrar. Claro, a Fresenius tá com eles também. Nossa, eu adorei isso. A Fresenius, se você abrir a geladeira, se vacilar, ela tá lá dentro. Cara, eu amei isso.
Time Fresenius, né? grande abraço a vocês, aliás, principalmente para as meninas da Fresenius. Um grande abraço, um beijo a vocês. Você nem sabe Voltando, como essa notícia me deixou feliz. Eu agora estou empolgadíssima aqui. você já quer fazer o cruzeiro, né, Gabi? Já vou fazer todo o meu A, planejamento aqui, a com Gabi já certeza. quer ir para Portugal e já quer fazer o cruzeiro, Antônia. Já quer Com aproveitar. certeza. Deixa eu Não só é? fazer uma correção. Eu falei o Claro. documento que seria PBA, é PB4, tá? Que é o acordo PB4. firmado em 69 entre o Brasil e Portugal. Então, esse documento tem que pedir com 30 dias de antecedência, tá? Porque ele demora para sair. Antes você tinha que viajar até Brasília para poder retirar, só que agora eles modernizaram e aí eles facilitaram aí que a pessoa ela pode Eles requerer descobriram que pelo existe site. e-mail, né, Antônia? Eles descobriram que existe um e-mail agora e dá para ser enviado via e-mail, né? Dá para ser enviado. Eles descobriram a tecnologia. Acho que eles não sabiam, nem tinha correio. Né, não, tinha que ir lá pessoalmente e mostrar, olha, sou eu o paciente. Falando nisso de mostrar sou eu o paciente, Antônia, a assistente social também faz a parte de inscrição do paciente na lista de transplante? Faz. Hoje, a maioria das assistentes sociais, elas fazem esse trabalho, né? Assistente social, tanto também como a parte da equipe técnica, que é a parte de enfermagem. Então, quando a gente tem esse primeiro contato com o paciente, se é algum paciente que já vem de outra clínica, eu sempre abordo essa parte do transplante, se já está inscrito, se não está inscrito. Lá na Fênix é a parte técnica que faz. E eu já explico isso para eles. Se é o primeiro contato, se está iniciando diálise de momento, ele pode vir um hospital ou conversar com a equipe técnica para fazer indicação, como eu tive um paciente que eu falei para ele ver se ele tinha algum hospital de referência e tal, então ele falou que tudo estava sendo muito novo para ele, então ele preferiu que a gente indicasse. E aí eu falei dos hospitais que oferecem esses serviços e que o primeiro passo é marcar uma consulta com o médico do transplante para fazer um acompanhamento. Nessa primeira consulta é mais para explicar para o paciente como que funciona, porque tem muita aquela coisa que o paciente já vem desesperado para transplantar. E assim, não transplantar não quer dizer assim que é uma mil maravilhas para muitos, para alguns sim, para outros não, porque depende muito da aceitação do organismo de cada um. Tem pessoas que transplantam, ficam 3, 4 anos e aí perde o enxerto, outros ficam mais tempo, ou já perde ali na cirurgia. Então, é algo que tem que ser pensado, uma decisão que tem que ser pensada, por isso muitos até nem preferem, porque não querem correr o risco, mas quando você passa na consulta, o médico ele vai explicar tudo, os riscos, cuidados, e os exames, que são muito importantes, tem que fazer todos os exames, uma bateria de exames, depois ele volta com esses exames, o médico vai olhar, porque dependendo do paciente, se ele é cardíaco, se tem alguma outra patologia, muitas vezes não tem indicação. Então, quem vai mostrar isso são os resultados dos exames. Principalmente se é um paciente que ele tem uma aptidão para uma boa aceitação. Então, isso é algo que tem que ser bem pensado, seja com doador cadáver ou com doador vivo. Essa assistente social também intermedia essa parte. É uma escolha complicada mesmo, né, Antônia? É. E Porque não falando. tem como saber, você só sabe depois que você faz. É literalmente uma loteria, né? Alguns têm muita sorte, outros nem tanto. Sim. Aí tem aquela parte de que o paciente ele tem que ficar tomando imunossupressores para não dar rejeição. Às vezes o paciente ele não se dá bem também com a medicação, que eu já tive casos de pacientes assim. Então é algo que tem que ser, né, bem planejado. Antônia, voltando a falar de transporte, eu vou te fazer uma pergunta. É verdade que o nosso querido prefeito aqui em São Paulo tirou o nosso direito à vaga de deficiente físico? É verdade. Olha que sacana. Nossa. Em junho, ele publicou um decreto, porque antes isso entrava o CID da insuficiência renal, dava direito ao cartão DEFIS, que é a autorização para estacionar em vagas especial. Eu Então, tinha, ele fez um aliás. decreto que agora só é concedido para pessoas que comprovem ter dificuldades de mobilidade.
ser cadeirante, deficiência, 100% de deficiência visual, falta de algum membro. Então, tem que comprovar a dificuldade da mobilidade. Só que, assim, a insuficiência renal, ela é uma insuficiência funcional. Tudo bem que ela não está ali aparente, né? Que nem a pessoa quando falta, né, amputa a perna, alguma coisa assim, é uma deficiência aparente. Só que o renal crônico é uma coisa muito assim de fase. Tem dia que você dialisa, você está bem, tem dia que você dialisa e aí você já não sai bem, né? Vai no mercado, de repente ficou tonto, né? O carro está muito longe. Então, eles tinham que avaliar tudo isso também. Mas eles realmente De colocaram fato, esse decreto e não está mais autorizando. Todos os pedidos dos pacientes que eu cheguei a fazer foram indeferidos. Eu tenho um paciente que até entrou com recurso, mas mesmo assim o decreto está lá bem explícito. Se não comprovar a dificuldade de mobilidade, a deficiência, eles não concedem. Já para outras cidades, isso não mudou. Os pacientes eles estão conseguindo. Foi só Aqui na nosso minha prefeito cidade mesmo. nunca teve. Nunca teve, Gabi? Nunca teve essa questão separada do paciente renal ser PCD. Nunca. Se eu for em fila, se eu for no ônibus, em qualquer canto, eu mesmo se eu mostrar a carteira, não adianta de nada. Caramba. Nossa. Eu só fiquei puto porque tirou a nossa facilidade de achar vaga em shoppings. Aqui eu nem conto com essa possibilidade. Mas faz parte. E, Antônia, deixa eu te perguntar. Da lei de cada município, porque na verdade isso é uma lei federal, porém eles deixaram aí aberto para os municípios regularizar da forma como eles bem entenderem. Então, por isso que o prefeito de São Paulo ele fez isso, porque existe essa lei que dá essa margem para ele poder estabelecer os critérios como eles bem acharem que é melhor. Aliás, um grande abraço ao nosso prefeito Burro Covas. Continuando aqui, Antônia, deixa eu te fazer uma pergunta. O paciente renal, aliás, antes de perguntar isso, uma outra coisa. Não existe uma legislação federal que diga que o paciente renal é PCD, não é? Não existe. Ela diz que é uma deficiência funcional. Mas agora não define como PCD, né? Meu Deus do céu. A gente não se define como PCD, mas chega em outro lugar para fazer uma prova, outra coisa. Eu não compreendo. Então, é por isso que eu digo, são contraditórias, são confusas, elas não são explícitas, você lê ali, você tem a impressão que te dá direito, e aí quando você vai atrás, aí eles já falam que não é bem assim, que tem suas exceções. Então, por isso essa dificuldade de ter acesso a esses, né, aos benefícios que são concedidos, dependendo aí do tipo da patologia. Agora, falando em benefícios, na questão de transporte tem bastante benefício, né? Eu sei que o Ministério da Infraestrutura, se não me engano, concede o passe livre federal. O passe livre interestadual. Isso aí, que é para interestadual. viagens entre estados. E serve para ônibus, barco e trem. Viajar em transportes terrestres e em embarcações também. E tem também aqui na São Paulo, na Grande São Paulo, tem o passe livre municipal, que é o bilhete único. De São Paulo, você usa no metrô e no ônibus, quantas vezes precisar, sem limite, sem custo nenhum. E tem o intermunicipal, que é o famoso bilhete bom. E cada região, cada cidade que faz parte do município de São Paulo, que é chamada região metropolitana, tem os seus transportes lá e eles têm os bilhetes específicos. Então, para cada município tem uma regra diferente, mas é concedido, a pessoa tem direito. E via de regra, eu acho que a maioria dos municípios do Brasil tem essa passagem especial pro renal crônico, né? Sim, tem. O renal crônico tem direito, assim como outras pessoas que têm outros tipos de deficiência também. É bem interessante. E a passagem aérea social, Antônia, que a gente sabe que existe no papel, mas a gente nunca viu ninguém conseguir na prática, né? É uma coisa muito engraçada. Conhecimento, né? E também existe aí as burocracias, mas que a pessoa tem que estar disposta a passar por cima das burocracias.
tem que identificar as companhias aéreas que fornecem esse serviço, né, da cidade, aí você vai dar entrada com relatórios médicos, com exames, e tem que comprovar, porque, na verdade, é só para quem faz tratamento médico continuado, e aí você precisa se deslocar para algum lugar, é um tratamento que você precisa fazer, aí você tem que dar a entrada direto na companhia aérea. Vamos numa situação hipotética prática. Um paciente do Isso. Amazonas que tenha que fazer, de repente, um tratamento em São Paulo. Em tese, ele entrando com antecedência com os papéis, pedido médico, Isso exame, tem ele que comprovar que o tratamento está marcado, que que na só tem cidade naquele onde ele fica estado. não oferece aquele tratamento, que ele é obrigado a se deslocar. Então, ele comprovando tudo isso, aí ele consegue. Mas tem que Ah, fazer com isso, antecedência, é um detalhe bem isso é, importante. Assim. Da hora não, porque daí demora um pouquinho até concretizar todos os trâmites. me Eu parece tenho que a um amigo aqui de perto, da Paraíba, que ele está fazendo a consulta dele pré-transplante em São Paulo e ele conseguiu a passagem aérea nesse caso aí. Eu não entendi como, né? Porque no caso aqui em Pernambuco, que é mais próximo, a gente tem a central de transplante e tem esse caso aí também. A Não, ele não ser que conseguiu, ele isso é tenha importante. algum caso específico que ele tenha que para ele conseguir entrar na fila, ele tenha que fazer algum outro procedimento para que ele seja apto a fazer transplante, né? A não ser que seja isso. Ele tem Não, que é o fazer primeiro transplante por dele mesmo. fora. Não tem, tipo, tanto que eu perguntei a ele, ó, por que você não faz Pernambuco? Porque, tipo, é aqui vizinho, né? Bem mais próximo. E ele disse que preferia em São Paulo, porque gostou, conheceu a equipe de lá e preferiu lá. E ele sempre vai com as passagens quitadas, no caso, pagas, né? E aí eu achei bem Não, interessante e também até esqueci de perguntar como é que ele conseguiu isso. Vamos entendi. descobrir. E, Antônia, fala para mim duas perguntas que chegam bastante sobre isenção de imposto de renda. É Uhum. possível conseguir? Sim, é possível conseguir. Para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, o INSS ele é obrigado já a isentá-los automático, né? Agora, quem não preenche esse critério aí da idade, tem que dar entrada no órgão pagador. Na maioria dos casos é o INSS. Então, tem que levar o documento que comprova a situação de pessoa PCD, com o CID e tudo relatado, e aí dá entrada lá no INSS para que possa ser feita a isenção automática. É bem interessante isso, mas eu percebo que tem sempre uma cláusula bem pequenininha ali com asterisco, que é falando que é necessário ser aposentado por invalidez. Inclusive para isenção do pagamento do. Puta, me Da fugiu a palavra. majoração? Isso. Ah, É tá. necessário também, né? Olha, essa parte daí, porque eu tenho uma paciente, porque são para aposentados e pensionistas, tá? Então, assim, eu tenho pacientes que têm a isenção e não é aposentado por invalidez, tá? Porque aí o que eles estão questionando é a questão da condição de deficiência, né, da pessoa. Não tipo, eu sei que o tipo da É bem aposentadoria para interessante isso. majoração é por invalidez. Inclusive, tem também um projeto tramitando na justiça, porque em janeiro o STF concedeu aí a extensão da majoração para outros tipos de aposentadorias, não só por invalidez, porque há pessoas que estão aposentados por idade, por tempo de serviço, mas que também é cadeirante, é deficiente visual, então eles entendem que é uma exclusão que o INSS está fazendo. Então, o INSS entrou com recurso, alegando que comprometeria o orçamento, eles não teriam condições de estender essa majoração para as demais categorias de aposentadoria. Então, esse processo, desde março, ele ainda está tramitando, mas ainda não teve uma decisão final, né? Mas, por enquanto, a majoração de 25% é para aposentadoria por invalidez, e não basta ser só aposentado por invalidez, você tem que comprovar realmente a invalidez que eu digo, ser cadeirante, como uma paciente de lá, ela é cadeirante, e ela tinha tentado também já conseguir,
e tinha sido indeferida, ela também não soube explicar o motivo, então a gente deu a entrada de novo, eu expliquei certinho como que tem que fazer, tem que levar a documentação, a cuidadora foi lá, porque essa majoração, eles alegam que é para custear o cuidador, pessoas que necessitam de cuidados de terceiros, que não conseguem realizar suas atividades de vida diária sozinha. Depende de acompanhamento constante. E essa paciente, ela é cadeirante, ela usa fraldas, então ela tem um acompanhante com ela durante o dia e tem outra que fica com ela durante a noite. Então ela tem um custo alto para conseguir pagar essas cuidadoras. E aí a gente entrou e o INSS está pagando. Ela teve aí um aumento de mais de R$ 600 em cima da aposentadoria. Olha que legal, isso é bacana de ver, né, que a pessoa conseguiu. E Antônia, fala para mim uma coisa, uma outra dúvida que chega bastante é sobre a isenção de impostos na hora de compra do carro. É necessária alteração na carteira de motorista para a carteira de deficiente? Olha, se a pessoa na condição de deficiente for condutor, sim, tem que mudar para a categoria especial. Caso contrário, ela pode comprar o carro, tem que ser no nome da pessoa, mas se ela não for a condutora, outra pessoa pode dirigir, mas não precisa ter a carteira na condição de PCD, né? É o que eu sempre explico para os pacientes. Os descontos eles podem chegar até 70%, 30%. O valor do veículo tem que ser, no máximo, até R$ 70 mil. E o próprio paciente ele pode dar entrada, procura uma concessionária, porque a concessionária também vai orientá-los, tem que preencher todos os documentos, enviar para Brasília, porque os descontos são em cima dos impostos, IOF, ICMS, aí tem que mandar para Brasília, para depois aguardar o retorno. Tem pacientes que não querem passar por essa burocracia, então a gente acaba indicando uma assessoria, eu sempre indico uma assessoria que já está na área há muito tempo, então o paciente ele só tem que providenciar as documentações e eles entregam o carro na mão e já vem com isenção de IPVA, tá? Olha só. E só Alguma serve, vantagem só tinha que para ter. carros usados, tem pessoas que me perguntam isso também, é só para carro 0 quilômetro. Para carros usados, não dá direito a desconto, porém, pode pedir a isenção de IPVA direto pelo site da Receita Federal. Pode fazer tudo online também. Opa, aí, ó, esse detalhe é A importante, isenção hein, de pessoal? IPVA tem que ser pedido sempre um ano anterior. Digamos que um paciente ele vai pedir esse ano, ele tem até 31 de dezembro para solicitar essa isenção de IPVA, e aí vai valer para o IPVA de 2021. Eu gostei dessa informação, hein, Gabi? Também. Essa informação é No bem caso, interessante. mesmo se eu não comprar o carro, digamos, com a O carro isenção tem que estar no seu do nome, não imposto, pode estar no nome de outra pessoa, mesmo que Então, você só não precisa seja o carro a estar no meu nome, condutora. né? Não precisa de mais nada. Isso, você não precisa ser a condutora, só precisa estar no seu nome. Aí você acessa o Gabi já, site da Receita Federal, vai lá na Eu já estou isenção. fazendo meus esquemas aqui, já a estou Gabi já pensando. quer fazer o Isso, vai no esquema para site da não pagar Receita IPVA Federal, lá mais. tem a isenção de IPVA e você vê todas as instruções e aí tem que preencher 2 formulários, tá? Esses formulários têm que ser preenchidos por médicos que são associados ao SUS. Por exemplo, eu trabalho em uma clínica que atendem convênio e particular. Então, os médicos de lá, eles não podem assinar esse formulário. Então, eu oriento o paciente a procurar a UBS de referência, porque sempre vai ter o médico da família que consegue preencher esses documentos e aí eles mandam, porque o CRM deles tem que estar associado ao SUS. Olha só, mais um detalhe importante, hein? Então tem que ter assinado por um médico credenciado ao SUS. Ao SUS, isso. A Isso é mesma importante. coisa é o bilhete bom, que é esses bilhetes que usam nesses ônibus intermunicipal, você tem que também ir na UBS pegar um laudo. Você pode levar um relatório da clínica, independente se é particular ou se é SUS, mas você tem também que pegar um laudo da UBS. Esses tipos de benefício está muito assim associado a estar ligado com o SUS, diretamente com o SUS. Tem que ter assinatura de profissional ligado diretamente ao SUS. Olha, importante detalhe. Não vamos esquecer disso. São Aliás, pequenos detalhes que, se a gente não ficar atento.
É Isso justamente serve. aí que eles negativam, né, o Os pedido. detalhes fazem a diferença. E às vezes, por as pessoas não conhecerem os detalhes, acabam desistindo. E eles não usufruem do que é de direito, sendo que isso já é subsidiado, né? Então, quem paga por tudo isso já é a sociedade. Só que quando a pessoa não usa isso, acaba perdendo. Aliás, Antônia, aqui em São Paulo a isenção de rodízio continua, né? A isenção de rodízio continua também em São Paulo. Tem a facilidade que a pessoa pode solicitar pelo site da SP 156. Tem muitos serviços que hoje eles já disponibilizaram essa ferramenta online que facilita. Antes você tinha que ir lá no departamento do sistema viário, que fica em Pinheiros, tinha que levar pessoalmente, tinha que pegar fila, e aí as pessoas muitas vezes não Fiz queriam muito isso. disso. Agora, você providencia isenção de rodízio também é super simples. Geralmente, para pessoa em situação de renal crônica, eles concedem de 1 a 2 anos. Você só precisa anexar o documento de licenciamento do carro, o atestado médico comprovando a situação da pessoa, da patologia, a CNH do condutor. Caso o paciente não seja o condutor, tem que anexar o RG do paciente e o cadastro também, importantíssimo isso. O cadastro tem que ser no nome do paciente. Eu orientei pacientes que estavam fazendo o cadastro no nome do condutor. Então, independente do paciente ser ou não o condutor, tem que ser no nome do paciente. É se atentar aos detalhes mesmo, né, Gabi? Isso, placa do carro, só pode mudar uma vez no ano. Eu tô com a placa X aqui. Ele deu o direito à isenção por 1 ano. Com 6 meses eu troquei o carro, mudou a placa. Você tem que ir lá e mudar a placa, porque se você não mudar, você vai continuar sendo multado. Isso é um detalhe bem importante, uma coisa que eu fiz uso e funciona de verdade, não dá multa. Isso, sim, tem que E atentar aos detalhes sempre. Gabi, alguma pergunta para Antônia? Não, adorei tudo que ela me passou, anotei tudo na minha agenda. Ai, Tô aqui com o papelzinho do espero lado. ter tirado, sanado as dúvidas aí o máximo possível, tá? Ou eu preciso fazer um adendo, Arthur, Claro, fica à referente a essas vontade. questões aí da pandemia, que teve algumas alterações, e tem muitas pessoas que deram entrada, voltando lá na questão do BPC, que teve o decreto, foi em 6 de maio que eles publicaram, a antecipação para quem está na fila, para quem não foi concedido ainda. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que ainda não receberam porque não tem essa informação. Por que eu falo isso? Eu trabalho em uma clínica que é do SUS e a maioria, se eu não informo, eles hoje estariam sem receber. O governo fez uma antecipação de até 3 parcelas de R$ 600 para quem está aguardando passar em perícia, porque as agências, pelo menos aqui em São Paulo, permanecem fechadas. Então, eles fizeram essa antecipação de 3 parcelas de R$ 600, já foram depositadas 2 referentes ao mês de maio e junho. Julho será depositada a terceira. Quando esse benefício ele for concedido, será descontado. Um paciente que está há 6 meses aguardando, fez avaliação social, passou em perícia, foi concedido, ele vai receber aí um pouco mais de R$ 6.000. Vai ser descontado esse valor de 1.800, que foi a antecipação. Então, para você saber, liga no 135, que se chama o auxílio, Auxílio União. Liga no 135 e pergunta, fala com o atendente, pergunta, ou quem tiver o cadastro, acessa o site do meu INSS, vai acessar lá em carta de concessão ou extrato de pagamento de benefício. Acessando o extrato de pagamento de benefício, você vai ver a data que foi depositado, os valores, e a carta de concessão, eles disponibilizam uma agência. Quem decide a agência é o INSS. Então, assim, de acordo com o endereço cadastrado do paciente, ele vai mandar para aquela agência mais próxima, onde a pessoa, alguns o cartão até chegou em casa, mas muitos não chegaram a receber, porque eles mandam o cartão do banco para o paciente poder sacar. Outros não chegaram, e teve um paciente que ele recebeu o cartão e ele veio perguntar para mim o que era aquilo, né? E estava lá, a Previdência Social. Aí eu tive que explicar que aquilo é porque ele tinha sido contemplado com o Auxílio União. Aí foi que ele entendeu. Mas esses que não receberam, ligando no 135, acessando o INSS, se for na carta de concessão,
vai estar lá o endereço da agência, tudo certinho, o banco, o endereço é onde a pessoa vai e consegue fazer o saque desses valores. Show, Antônio, é uma informação bem importante aí para o pessoal que muitas vezes Eu também desconhece. acredito que seja bem importante, porque tem muitas pessoas que não sabem. Ninguém lá da clínica, eu tive 6 pacientes que não sabiam, e quando eu acessei o cadastro deles, o valor já estava lá há 1 mês e meio. Olha E que eles não sacanagem. sabiam. E outra coisa, eles estão confundindo muito. Pessoas que estão cadastradas no cadastro único e foram contempladas com auxílio emergencial, eles pensam, esses que estão na fila para receber, para passar em perícia para ser concedido o BPC, eles pensam o seguinte: olha, eu recebi o auxílio emergencial, então vai ser descontado o auxílio emergencial se o meu BPC for concedido. Não, o auxílio emergencial não tem nada a ver com o auxílio união. Então, assim, aqueles que foram concedidos a antecipação das parcelas do BPC, realmente vai ser descontado, só que eles também receberam o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial não vai ser descontado, só a antecipação do BPC, tá? Então é importante frisar bem, o que vai ser descontado, no caso, é a antecipação do BPC. BPC. Não, o auxílio emergencial não vai ser descontado. Não vai ser descontado. Aí as pessoas perguntam, tá, mas e quando eu passar na perícia, tem aqueles casos que podem ser indeferidos, não são concedidos. Então, o que acontece? Não foi concedido, não vai descontar nada, mas eles também não vão obrigar a pessoa a devolver o valor desde que não comprove que foi feito de má fé, tá? Eu entendi. Uma Então, eles explicação não bem legal, precisam, Antônio. se não for concedido, eles não precisam devolver esses valores aí de 1.800. Inclusive, eu também estou acompanhando essa questão, porque está sendo estudado, está em trâmite aí no Congresso, a prorrogação, tanto do auxílio emergencial como do BPC. Do BPC, eles estão com a proposta para ser estendido até 31 de outubro, mas a gente está acompanhando certinho. A gente ainda não tem uma resposta definitiva. É isso aí, Antônia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que Foi agradeço. incrível. Eu acho que nós Entendo mais conseguimos sanar perguntas, as muitas perguntas dúvidas. podem ir mandando para Verdade. você, depois você me passa, eu respondo. Aí, Dúvida não pessoal, falta que- nessas questões. não, essa área aí tem muita dúvida. E é legal que a Antônia já falou. Quem tiver dúvida pode mandar aí. Manda para Gabi, manda para mim, manda no Renalcast que a gente repassa para Antônia. Outra coisa também que eu não comentei, Arthur, é a questão da tarifa social, tá? De energia elétrica, e que isso foi também para pessoas de baixa renda. A pessoa consegue lá um desconto, dependendo do quanto quilowatts você gasta, pode ter o desconto de 10% até 60% na conta de energia, que a gente sabe que hoje em dia a conta de energia está bem salgada, né? E ela Inclusive, pede por onde isso? veio o dobro, né? Eu tive várias pessoas reclamando. Então, para a pessoa conseguir também, ela tem que ter o critério aí de ter renda da família de meio salário mínimo e também precisa ter o cadastro único no CRAS. Olha, então, Para pessoal, ter acesso à tarifa social. uma coisa que é fundamental, cadastro único é fundamental para conseguir a maioria dos benefícios. Sim, verdade. Isso é um fato. De baixa renda, que precisa desses benefícios sociais aí que a gente acabou de falar, é imprescindível, porque se você não tiver, eles negam e eles não te falam o motivo. Só então, outra pergunta antes da gente finalizar. A questão de todas as isenções do carro e tal, é preciso a carteira ser de PCD também? Ó, se você for a condutora, tem que mudar a categoria, tá? Tem que mudar a categoria para PCD. Se você for só comprar o carro, você não é o condutor, é algum parente, não precisa mudar. Só o carro que tem que ser no seu nome. Entendi. Tá? E aí, para isso, para fazer essa mudança, no caso do paciente ser o condutor, né? Ou procura uma assessoria que já faz todos esses trâmites, o carro também já vem com isenção de IPVA, só a isenção de rodízio, que a pessoa precisa pedir à parte, que não tem como fazer tudo junto, mas já vem com isenção de IPVA também. Aí pode procurar a assessoria que já faz tudo isso, ou o próprio paciente pode ir atrás. Ótimo. Show, Antônia. Muito obrigado pela sua participação. De verdade, deu para sanar muita dúvida. As portas do Renalcast estão abertas a ti para um próximo episódio, para mais dúvidas, e muito obrigado de verdade. Com toda certeza. Eu que agradeço
o convite, tá bom? E qualquer dúvida, estamos aqui. Que baita episódio, hein, Gabi? Com toda certeza, Arthur. Agora a gente já tem um roteiro completo para fazer um trânsito, viajar, a isenção de carro, tudo. Eu acho que a gente já pode, inclusive, ter ideias para fazer o primeiro cruzeiro renal. Olha que Com ideia. certeza. Vamos... Com muita comida, porque Renal só vive comendo. Renal tem uma fome descomunal. Eu acho, vamos criar aqui já que a nossa primeira ideia, hashtag Renais Brasileiros invadindo Portugal. Adorei. E de lá a gente pega um cruzeiro e sai de barquinho pela Europa. Com Renais certeza. brasileiros na Europa. Gostei dessa ideia. E uma ideia melhor ainda. Desconto no IPVA, hein, Gabi? Isso vai cair com uma luva. Quando a gente fala de desconto, hein, Arthur? Todo mundo adora. Não é? É isso aí. Foi um episódio muito bom. O Antônio explicou muita coisa. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar aí para Gabi, pode mandar para mim, pode mandar no Renalcast. As portas e os canais estão abertos, né, Gabi? Isso mesmo. E, Gabi, você vai mandar um beijo para quem? Vou mandar um beijo pro pessoal lá de Brasília, que eu já tô morrendo de saudade. Foi ótima a estadia lá, mas eu também tava com muita saudade da minha clínica aqui de Pernambuco. E quero agradecer a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente. Eu vou aproveitar que você está mandando um abraço para Brasília. Eu também vou mandar um abraço e um beijo para Brasília, em especial para Raíssa. E seguindo aqui, e para os nossos ouvintes, importante, e para as meninas da Fresenius. Grande beijo para todas vocês. E aguenta aí que o próximo episódio vai vir com uma história bem interessante, hein? Não percam. Um grande abraço a todos e tchau! Tchau, pessoal!